Vamos então guardar e voltar a ouvir o que nós aprendemos hoje. Com sabedoria nós construímos, mas é com inteligência, com visão, com discernimento, que nós estabelecemos as nossas vitórias. E Deus nos deu cabeça, nós temos todas as condições de termos uma vida abençoada, bem construída, estabelecida. Nós temos condições. A palavra de Deus nos orienta muito bem. Lembrar que tem testes, tentações que você pode evitar. Você não tem que passar. Orando, e como disse Jesus, vigiando e orando. Se você vigia, está atento, ora, e o Senhor vai nos livrar. Então nós vamos orar para Deus nos abençoar nisso. Nos guarda, Senhor, nos livra das tentações, me ajuda a dar o Senhor que o Senhor está pedindo, para que eu não tenha que passar por coisas que eu posso evitar. Nós podemos evitar. Continue orando pelos seus filhos. Se você, em algum momento de estresse, nervoso, soltou alguma palavra indevida, quebra, pragas, às vezes naquele momento, você não dá conta, você não faz nada certo, você só me dá problemas, eu não sei, vai por aí, quebra isso tudo, não faça isso. Não faça, levanta a autoestima dos seus filhos, fala constantemente que você os ama, abraça, beija, apoia. Claro, tem que ter correção, a Bíblia fala do castigo, fala da varinha, mas não grita com o filho. Não grita, isso é sabido. É uma agressão muito forte, não grita com o filho. Se você tem mania de gritar com seus filhos, isso é péssimo para eles. Não grita, conversa, dialoga, ensina, põe no castigo e, se necessário, tem a varinha ali, mostra, não fica com tapinha. E isso só deforma. Tapinha, gritos, nada disso vai ser bom para a criação. Mas sim, muita oração, muita profecia, muitas declarações, e assim, falar firme. Não, isso não, você não pode. Não, assim, por isso, por isso. Nós temos os nossos pequenininhos, por exemplo, o Vi, ele tem 1 ano, e ele é um doce, mas tem um temperamento forte, e às vezes ele até estufa o peitinho, vai aquele toquinho querendo enfrentar. E é onde tem que mostrar o limite. Não, você não vai fazer assim. A criança, enquanto é criança, chora. Você deixa chorar por um tempo, mas não por todo o tempo. Tem que ter um limite também. Já chorou bastante, fim. Educar dá trabalho. Educar requer investimento. Mas você teve filhos. E agora, então, cabe a você investir o tempo necessário para falar, conversar, corrigir, ensinar mais uma vez, e quantas vezes. E filho é para a vida, e que seja mesmo, né? Por quê? Que o Senhor nos proteja de ser diferente, que Ele nos enterre. Os filhos devem enterrar os pais. Né? Tem que ser assim. Então,
aprenda, Deus tem falado muito sobre a família, leva o Senhor para o centro da sua família. Tira a contenda da sua casa. Tira. Vamos viver em paz e união. E assim, famílias unidas, dominadas completamente pela palavra de Deus. Para hoje, vamos fechar então. Gênesis 37, 31. Então, eles mataram um bode, mergulharam no sangue a túnica de José. Eu coloquei isso aqui para trazer um raciocínio rápido. Para alguém, ou está aqui, ou está nas igrejas, que não está dando ouvidos a Deus. A Bíblia fala que o que a gente planta, a gente colhe. Quem engana sempre será enganado. Se você mente, sempre alguém vai mentir para você. Um dia, Jacó mentiu para o pai, armou toda uma situação e colocou pelos de bode no pescoço, nas mãos. E o pai, ele armou uma farsa para que o pai pudesse confundi-lo com o irmão. E ele conseguiu a bênção, mas aquilo também custou muito caro a ele. Passado o tempo, aí ele foi para a casa de Labão, trabalhou 7 anos pela mulher da vida dele, que era a Raquel. No dia do casamento, o pai entregou a Lia e não a Raquel. Assim, ele teve que trabalhar mais 7 anos, 14 anos, só pelas moças. Foi enganado. Mais tarde, quando os filhos enganaram ele, venderam José, pegaram a túnica, mataram um bode. Um dia ele usou pelo de bode para enganar o pai. Mais tarde, além do engano que ele já tinha sofrido por parte de Labão, os próprios filhos, porque ele tinha enganado o pai. Depois o sogro enganou ele, que era tio. Depois os próprios filhos enganaram e fizeram uso de um bode. Ele enganou o pai usando pelos de bode. Mais tarde mataram um bode e usaram o sangue do bode para molhar a túnica e enganá-lo que José tinha sido comido por uma fera. Muito bem. As coisas, elas não acontecem por acaso. Você, quando está fazendo algo, você não dá importância, que é o que eu vejo acontecer. As pessoas vão fazendo, elas não dão importância. Elas acham, comigo não vai acontecer, está tudo bem, não. Isso é bobagem. Mas, por favor, escute. Existe um mundo espiritual. Leis espirituais, que você goste ou não goste, você vai ter que enfrentá-las. Então, tudo que ele fez ao longo da vida, ele teve a colheita. Tanto que quando ele estava lá no Val de Jaboque, que na luta com o anjo, teve um momento que o anjo feriu na coxa, e ele ficou assim, sem força, porque dói muito, né, essa região assim. A dor deve ter sido como que, não sei, uma inflamação no ciático, alguma coisa assim. E ali era para mostrar que ele precisava ser dependente de Deus.
E foi a primeira vez que ele realmente, porque o pai lá atrás perguntou para ele, qual é o seu nome? Ele disse Esaú. Agora, o anjo fez a mesma pergunta, qual é o seu nome? Ele disse Jacó. O que ele estava dizendo? Eu sou enganador, usurpador, eu sou um mentiroso, eu passei a vida enganando. E naquele momento em que ele estava ferido e que ele falou a verdade, ele falou o nome dele, foi quando ele revelou. Não, eu cansei de fugir, eu cansei de mentir, eu cansei de enganar. Eu quero uma mudança na minha vida. O nome dele foi mudado, o caráter dele. Mas as colheitas na vida, elas acontecem. Então, assim, definitivamente, eu penso que Jacó é um grande exemplo, mas tem outros, de que não adianta, você faz num tempo, o tempo está passando, você ainda está, situações ainda estão chegando. Eu sei o que eu estou te dizendo, você faz uma coisa e você vai vendo aquilo voltar para você. Então não adianta tentar viver uma vida na carne, ao seu modo, no engano, na mentira, e achando que você vai passar, não vai passar. Então, conselho, quanto antes você falar a verdade, não, meu nome é Jacó, eu tenho sido assim, eu quero uma mudança, mas você para ali e começa a plantar uma semente diferente para que você tenha vitórias. Enquanto eu quero falar para alguém que tem vivido como enganador. Pode ser que eu não sei, mas eu percebo no meu espírito que eu devo dizer isso, pode ser que seja alguém, inclusive, que tenha até uma unção, pode ser até um óleo na cabeça, mas você ainda mente. Tem alguém que está como Jacó, enganando, mentindo, trabalhando por trás, mente, e acha que isso vai passar. Tem uma fortaleza da impunidade. Eu creio que essa pessoa tem uma fortaleza da impunidade. Ele acha que ele sempre vai conseguir sair. Vai sair, eu vou sair, vai terminar. Talvez confie em coisas que são falíveis. Não vai passar. Não vai passar. E olha, eu quero alertar que eu tenho visto 2 semanas seguidas Deus falar, durante esse processo agora de jejum, muito sobre a longanimidade de Deus. Não confunda longanimidade com passividade, com inércia, ou com Deus vai deixar isso passar. Não, Deus é um Deus justo, não vai, não passa. As coisas, elas voltam. Então, é bom que a pessoa entenda, não viva se enganando, porque às vezes a pessoa acha que ela está enganando alguém. Você pode falar o que você quiser para mim, você falou, ok, eu posso acreditar em você, mas eu não sou o seu problema. Ou mesmo quem está ali do seu lado não é o seu problema. Você mente para um cônjuge, ele acredita, não acredita. Você mente para alguém, mentiu. Mas a questão não é se você está passando por pessoas, está dando... Não, a questão é muito profunda. Tem um Deus, existem leis, existe uma força soberana que domina tudo. E que quando Deus vem e diz assim, fim, é fim. É fim, aí você não adianta. E quando você entra, não é assim. Tem um processo, você não vê o Davi? Quando entrou num processo, aquilo desencadeou perdas, mortes, tudo aquilo que ele acabou atraindo para a vida dele.
Então eu acredito que tem alguém que ainda acha que está enganando alguém. Bobagem, isso é tão estúpido. Porque se mentir para mim, eu não sou o seu problema. E quer saber até mesmo, igual eu estou dizendo, um cônjuge, se você mentiu para o cônjuge, para o pai, ele não é o seu maior problema. Se o Jacó tivesse que enfrentar só o Esaú ou o Labão, tem um Deus, um Deus grande. Ele é misericórdia, Ele cuida da gente, tanto que Ele cuidou do Jacó. Mas o que ele teve que passar, ele passou. Então chega de ser Jacó, chega de ser enganador, usurpador, mentiroso, chega de viver encenando, chega. É hora de cada um assumir uma postura de verdade. Porque isso não vai a lugar nenhum, é tudo uma grande perda de tempo. 2 Samuel 6. De novo, Davi reuniu os melhores guerreiros de Israel, 30.000 ao todo. Ele e todos os que o acompanhavam partiram para Baalá e em Judá, para buscar a arca de Deus. A arca sobre a qual é invocado o nome do Senhor dos exércitos, que tem o seu trono entre os querubins acima dela. Puseram a arca de Deus num carroção novo e a levaram da casa de Abinadab na colina. Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, conduziam o carroção. Com a arca de Deus, Aiô andava na frente dela. Davi e todos os israelitas iam cantando e dançando perante o Senhor, ao som de todo tipo de instrumentos, de pinho, harpas, liras, tamborins, chocalhos e símbolos. Quando chegaram à eira de Naacon, Uzá esticou o braço, segurou a arca de Deus, porque os bois haviam tropeçado. A ira do Senhor acendeu-se contra Uzá por seu ato de irreverência. Por isso Deus o feriu e ele morreu ali mesmo, ao lado da arca de Deus. Davi ficou contrariado, porque o Senhor, em sua ira, havia fulminado Uzá. Até hoje aquele lugar é chamado de Pérez Uzá, que significa destruição de Uzá. Naquele dia, Davi teve medo do Senhor e se perguntou: como vou conseguir levar a arca do Senhor? Por isso ele desistiu de levar a arca do Senhor para a cidade de Davi. Em vez disso, levou para a casa de Obed-Edom de Gate. A arca do Senhor ficou na casa dele por 3 meses. O Senhor o abençoou e a toda a sua família. E disseram ao rei Davi: o Senhor tem abençoado a família de Obed-Edom e tudo o que ele possui por causa da arca de Deus. Então Davi, com grande festa, foi à casa de Obed-Edom e ordenou que levassem a arca de Deus para a cidade de Deus. Bom, mas eu parei aqui, ele falou ordenou, mas não foi dessa maneira. O que acontece aqui foi que Davi, também vou explanar rápido, e eu já preguei bastante sobre esse assunto, mas os filisteus tinham levado a arca do Senhor, a história é essa, depois eles devolveram num carroção, por causa do tormento que eles estavam vivendo e tal, por terem feito aquilo, e passado o tempo, a arca então ficou ali, como está aqui na casa de Abinadab, aquilo ficou daquele jeito por uns 20 anos. O Davi decidiu, não, eu quero buscar a arca do Senhor. Só que o Davi não foi buscar saber como é que se procedia. Só naquele impulso, sabe, aquela coisa emocional, aquela coisa, eu vou pegar a arca, vamos buscar a arca. E ele acabou sem, cuidado com a mente. Ele não foi buscar saber como se funcionava, como Deus exige. Ele ficou com a ideia da entrega dos filisteus numa carroça, num carroção. Como Deus permitiu os filisteus levarem a arca daquele jeito, ele ficou com aquilo na cabeça que ele podia fazer do mesmo jeito. Mas não foi. Aí quando Uzá
morreu, foi fulminado naquela situação, ele ficou chateado com Deus. Mas por que matou Uzá e tal? Mas na verdade ele que estava errado. Era para ele buscar a arca, mas ele não foi saber como ele devia fazer. Ele foi fazer como os filisteus tinham feito. Então ele estava com a imagem, com a ideia, com as informações do tempo dos filisteus, a forma que os filisteus agiram. E ele foi lá e foi fazer a mesma coisa, achando que aquilo ia funcionar. Mas não, eles devolveram, e a maneira, inclusive, que eles devolveram, isso é uma outra história, eles já estavam gemendo, e era a maneira que eles entendiam. Então, assim, não se dá para comparar a forma de um incircunciso, aquele que Deus não tem, quando se fala em circunciso na Bíblia, é aquele que Deus não tem aliança, com aquele que Deus tem aliança. Ele tem aliança comigo. Talvez até passou, o fulano fez algo lá, os filisteus entregaram a arca num carroção, passou. Mas não vai passar com quem ele tem aliança, que deve saber como ele exige. Você tem que fazer ao modo de Deus. Você não pode fazer ao modo de ninguém, e ainda com aquela ideia, funcionou para os filisteus, vai funcionar para mim. Não, não vai funcionar para você. Não vai. Os filisteus entregaram a arca num carroção, mas você não pode ir buscar a arca num carroção. A arca representava Deus. Essa maneira de buscar, de lidar com as coisas espirituais, acabam não dando certo. É onde você não tem o resultado que você quer ter, que você espera, que você tanto busca. Você acaba não tendo o resultado. Você quer um resultado diferente na sua vida, e de repente as coisas começam a dar erradas, e você diz assim, mas eu estou buscando a Deus, eu estou fazendo uma coisa boa. Mas você está buscando do seu jeito. Você está buscando do seu jeito. Uzá morreu, ele ficou chateado. Ficou até com medo de continuar lidando com a arca, largou a arca na casa de Obed-edom. Obed-edom ganhou demais com aquilo, porque a bênção do Senhor veio sobre ele, que ele prosperou demais. Chegou ao ouvido dele que então na casa de Obed tinha só prosperidade por causa da arca. E aí ele se encheu de coragem para ir buscar a arca. Mas antes, se você continuar lendo, ele foi saber como devia proceder. Então ali ele viu que só os levitas podiam carregar a arca, que tinha todo um procedimento extremamente reverente e que não era da forma que ele havia feito, por isso que Uzá tinha morrido. Então talvez tem coisas na sua vida caindo, dando erradas, e você está chateado, eu estou jejuando, eu estou buscando, e Uzá morreu, e eu estava fazendo uma coisa boa, mas você está fazendo do seu jeito. Porque talvez na sua cabeça tem uma visão ainda antiga, tem um ranço antigo. Você ainda tem a memória de como os filisteus fizeram. Você ainda serve a Deus, mas serve de uma maneira que não é a que você tem sido ensinada. Porque de alguma maneira ainda tem na sua memória alguma coisa antiga, de uma fé antiga, que você busca a Deus, mas ainda busca de um modo antigo que não funciona. Funcionou para os incircuncisos ali, mas é uma situação completamente diferente de quem Deus tinha uma aliança, e uma aliança muito firme, e que, conhecedor como era das coisas de Deus, ele tinha obrigação de ir lá buscar saber como ele devia proceder com a arca do Senhor. Mas como ele estava com a imagem, sabe talvez ele não percebeu, só depois, que dentro dele, ele estava imitando os incircuncisos. Às vezes nós estamos buscando a Deus, mas de uma forma que não funciona. Imitando um tempo que nós éramos incircuncisos. Os incircuncisos. E isso não funciona. Eu preciso buscar a Deus da maneira que eu tenho sido ensinada, à luz da palavra de Deus. Tanto que a arca na casa de Obed-edom foi uma bênção lá. E tanto que o animou a voltar e a buscar a arca.
Então, a bênção estava ali. Aquilo era bênção. Tem bênção para você. Deus quer te abençoar. Mas você deve buscá-lo como você tem sido ensinado, não ao seu modo. Amém. 1 Reis 18:30. Então Elias disse a todo o povo: aproxime-se de mim. O povo aproximou-se e Elias reparou o altar do Senhor que estava em ruínas. Você deve conhecer essa história, que os profetas de Baal tiveram o privilégio que ele deu, o Elias, de invocar Baal e tal, e Baal não respondeu. E aí chegou a hora dele buscar Deus. Mas antes dele falar com Deus, para que Deus se manifestasse diante de todo o povo, ele restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas. Então, o que Deus está falando conosco? Ele quer se manifestar na sua vida com fogo, com poder, ele quer se manifestar com grandes milagres, como se você continuar lendo, você vai ver. Leia essa passagem, você vai ver grandes milagres. Mas nada vai acontecer até que você repare o altar do Senhor. Repara a sua vida espiritual. Repara áreas que estão em ruínas. O altar do Senhor, talvez a sua comunhão está quebrada. Você precisa reparar, você precisa ajustar, você precisa se colocar como deve diante do Senhor. Então, quando ele clamou, o fogo caiu, a resposta veio, foi uma glória. Deus vai te responder. Repara o altar. Repara toda a sua questão espiritual, sua paz espiritual. Restaura, repara a sua comunhão. Repara o seu altar. E então você vai orar, Deus vai te responder, e vai te responder com fogo. Isso significa grande poder. E para finalizar, segundo a Samuel 5:17, ao saberem que Davi tinha sido ungido rei de Israel, os filisteus foram com todo o exército prendê-lo. Mas Davi soube disso e foi para a fortaleza. Tendo os filisteus se espalhado pelo vale de Refaim, Davi perguntou ao Senhor: devo atacar os filisteus? Tu os entregarás nas minhas mãos? O Senhor lhe respondeu: vá, eu os entregarei nas suas mãos. Então Davi foi para Baal-Perazim e lá os derrotou e disse: assim como as águas de uma enchente causam destruição pelas minhas mãos, o Senhor destruiu os meus inimigos diante de mim. Então aquele lugar passou a ser chamado Baal-Perazim, como os filisteus haviam abandonado seus ídolos ali. Davi e seus soldados os apanharam. E tem numa outra tradução que diz, queimaram tudo. Mais uma vez os filisteus marcharam e se espalharam pelo vale de Refaim. Então Davi consultou o Senhor de novo. Ele respondeu: não ataque pela frente, mas dê a volta por trás deles e ataque-os em frente das amoreiras. Assim que você ouvir um som de passos por cima das amoreiras, saia rapidamente, pois será esse o sinal de que o Senhor saiu à frente para ferir o exército filisteu. Davi fez o que o Senhor lhe tinha ordenado e derrotou os filisteus por todo o caminho, desde Gibeon até Gezer. Então, essa foi uma situação em que, quando os filisteus ficaram sabendo que Davi tinha assumido o trono, tiveram o absurdo, a petulância de irem lá para prendê-lo. E ele era um guerreiro conhecido e temido. Davi foi para a fortaleza, foi falar com Deus e perguntou: Senhor, eu devo atacá-los? O Senhor vai entregá-los nas minhas mãos? O Senhor disse: vá, entreguei nas suas mãos. Entregou mesmo. Deu vitória a ele. E uma grande vitória que eles esqueceram, eles foram munidos com os deuses deles, com os ídolos deles, achando que aquilo traria mais proteção. Davi derrotou eles de tal maneira que eles até esqueceram os ídolos.
E aí o Davi pegou os ídolos e queimou todos. Depois eles voltaram a atacar. Davi tornou a perguntar para o Senhor disse, pode atacar, só que agora você não vai da mesma maneira, você vai por trás. Não ataque pela frente, dê meia volta. Você vai ouvir passos, um som como de passos em cima das amoreiras. E quando você ouvir, saia depressa, que você vai ter essa vitória. E ele venceu as duas situações. Então, eu acredito que é provável que você, se não está vivendo, vai viver algum tipo de situação assim. Você assume, ele tinha assumido aqui, ó, quando souberam que Davi tinha sido ungido rei de Israel, quer dizer, ele tinha assumido o trono. É quando alguém assume uma posição importante, uma posição de destaque, um cargo importante. Davi passou a reinar agora. Agora ele reinou. Agora ele estava reinando. Os filisteus ficaram incomodados e foram atrás dele. Então pode ser que exatamente isso. Você receba algo grande e venha uma afronta grande. Não precisa ter medo. Confia no Senhor, como foi com ele. Ele disse, devo atacar? O Senhor vai me entregar nas mãos? Vai entregar. O Senhor disse, eu vou entregar nas suas mãos. E o Senhor entregou aquele inimigo nas mãos dele. É o que o Senhor está dizendo, que ele vai entregar nas suas mãos. E mais, tudo aquilo que eles confiam, que são os deuses deles, cada um tem seus deuses. Às vezes a pessoa confia demais na sabedoria dela, no poder dela, na influência dela. Ela tem os deuses dela, mas você vai derrotá-los e nenhum Deus vai poder fazer nada por eles, eles vão largar tudo isso no caminho. Talvez você já enfrentou uma situação, você já teve esse problema, pode ser isso também. E agora os filisteus vão voltar a te atacar, novamente. E o Senhor vai te dar uma estratégia, como foi aqui, não vai agora como você foi pela frente, agora você vai por trás. Ele vai te dar uma estratégia, ele vai te dar um sinal e você vai saber quando atacar, ou seja, você vai vencer novamente. Então, se você já foi uma vez e vier novamente, o Senhor já está dizendo, do mesmo jeito que você venceu da outra vez, você vai vencer de novo. E se você for enfrentar essa situação, ela surgir no seu caminho, já enfrenta seguro, porque a vitória é sua. E sabendo que, após derrotar, você vai voltar a enfrentar isso de novo. Mas não importa quantas vezes se levante. Aqui foram duas. Nas duas você vai sair vitorioso. Então Deus está dizendo, assuma a posição de honra, seja lá o que for que Deus for te colocar, onde Deus te colocou, vá, assuma a posição e não se importe com os ataques dos incircuncisos, dos filisteus, porque você vai vencer todas as vezes, todas as investidas, todos os ataques, e os seus deuses, os deuses deles não vão poder protegê-los. Porque talvez eles tenham costas quentes, tem gente que é por eles, eles têm os deuses deles que eles confiam, mas você tem o Senhor dos Exércitos, e nada disso vai prevalecer na sua vida. Você vai vencer todas as situações, e os deuses deles não vão poder protegê-los. Amém? É vitória e uma grande vitória. Amém? Amém, amém. Muito bom, também gostei. Adoro palavras. Derrotou o inimigo é comigo mesmo. Vamos levantar mais uma vez e agradecer o Senhor. E mostrar para Ele com gratidão, alegria, força. Ó Senhor, eu estou no meu 6º jejum. Eu já estou nos degraus, estou com a perninha meio bamba, mas eu vou até o fim, Senhor. Eu estou confiante, o Senhor é comigo, a vitória é minha, eu estou seguro e eu estou plantando a boa semente. Eu sei que eu já venci todas as adversidades. A vitória é minha. Senhor, passa do teu sangue sobre o teu povo agora. Queima cada um do alto da cabeça, a planta dos pés, Senhor. Dá a resposta que essa pessoa veio buscar. Eu consagro mais uma vez esses projetos.
E eu peço as respostas, as definições, os milagres que essa pessoa tem buscado. Eu peço, Senhor, que o Senhor entre em ação na vida dela. Defina, meu Deus, cada área, cada situação. Materializa, honra a fé. Coloca o teu povo por cabeça. Responda os nossos clamores, meu Pai. Ó Deus, abençoa os lares, as famílias. Abençoa a saúde. Dá saúde para o teu povo. Abençoa a vida financeira, econômica, profissional. Abençoa, meu Deus, cada área. Eu não sei o que essa pessoa projetou, mas eu peço, realiza na vida dela. Vai agindo na vida dela, meu Deus. Haja na vida de cada pessoa. Honra a fé de cada pessoa. Materializa, Senhor, as respostas. Defina para a glória do teu nome. Eu agradeço ao Senhor por essa oportunidade e peço definições. Eu peço que essa pessoa saia daqui por cabeça honrada, fortalecida, meu Deus, que a visão no lugar certo, com foco, determinada a ir além, pronta para viver a sua glória. Que tudo na vida dela, Senhor, tudo que ela colocou diante do Senhor, seja realizado, materializado. Sonhos, desejos, projetos, portas abertas, avanço, prosperidade, todas as realizações, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Com as suas mãos santas, estenda para a direção onde você precisa que Deus haja. Fala lá, Senhor, visita a rua tal, número tal, bairro tal, situação tal, a questão tal, e haja em meu favor, meu Pai. E Deus vai agir. Senhor, visita lá, mova as águas em favor de cada pessoa, mova lá no lar dela, na casa dela, na família. Mova, Senhor, dá vitória em cada área. Defina a vida dela. Eu te peço, dá vitória a essa família. Defina as questões desse trabalho. Defina na empresa. Defina na casa dela. Joga essas barreiras. Coloca por cabeça a tua igreja. Honra a fé de cada um. Eu abençoo, meu Deus, os lares, as famílias, esses endereços apresentados, e peço a tua bênção e prosperidade. Eu peço livramentos. Eu peço milagres, meu Deus, para a glória do teu nome, em nome de Jesus Cristo. Vamos dar as mãos e fazer a oração da concordância. Oh, meu Deus, eu quero agradecer ao Senhor por esse tempo aqui, por essas horas na sua casa. Senhor, muito obrigada. Obrigada, meu Deus, como eu sou grata pela oportunidade, pelo privilégio de te servir. Eu sou tão grata, meu Deus, por te conhecer, por ter o Senhor nos norteando. Obrigada pelo sexto jejum. Obrigada pelas orações, pelas respostas, pelos clamores, pelas definições. Obrigada, meu Deus, por essa porta aberta. Obrigada por esse povo fiel que está aqui te buscando. Ó Deus, eu agradeço. Eu concordo com cada clamor, cada busca, com cada oração, com cada milagre. Eu concordo com a materialização dos sonhos, dos desejos, dos projetos. Eu ligo aqui na terra o projeto de conquista dessa pessoa materializado, para que seja ligado no céu. E eu desligo aqui na terra todas as situações contrárias que têm atrapalhado a vida dessa pessoa que está no caminho dela, para que sejam desligadas do céu. E eu profetizo a vitória, o crescimento, o avanço, a saúde, a riqueza, a paz, a alegria, seja lá o que for que estava atormentando essa vida, que ela seja livre e saia daqui livre, em paz, restaurada, abençoada, pronta para sair e viver milagres, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, amém, 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 graças a Deus, amém.